Boa noite, pessoal. Começa agora pela Vesa TV mais uma edição do ABC Com Entrevista. Como você sabe, o nosso encontro semanal para a gente conhecer um pouco mais da trajetória de grandes personalidades do mercado do marketing e da comunicação, obviamente, além dos empresários multissetoriais. Aqui a Vesa TV traz uma programação muito legal para você que é empresário, para você que quer empreender e para você que é profissional da área de marketing e comunicação. Bom, e no programa de hoje eu tenho a honra de receber um amigo, um visionário, porque ele idealizou e fundou uma das principais feiras, se não a principal feira do nosso mercado, a Brasil Promotion. Eu estou falando de Auli De Vito. Tudo bom, Auli? Que bom ter você aqui, meu amigo. Olá, Bonetti, é um prazer estar com vocês, com a sua audiência seletiva aí, do nosso setor, e é uma grande satisfação poder dividir um pouquinho com vocês aquilo que eu vivenciei durante esses anos todos, Bom, é uma coisa muito legal, eu estava falando aqui para o Auli, porque geralmente a gente tem os programas que são mais técnicos, que a gente vai falar das coisas do marketing, da área da comunicação, mas o ABC Com Entrevista, além, obviamente, a gente vai falar sobre a Brasil Promotion, evidentemente, mas a gente gosta de conhecer a história das pessoas, a trajetória, os desafios. Auli, vou começar com uma pergunta simples. Como tudo começou? Como que o Auli entrou nessa área? Como começou isso na sua vida? Então, Bonetti, minha família sempre foi de publicitários, Sempre foi? Sempre foi. Meu pai foi dono de agência, a agência que ele dirigia na época chamava Lince Publicidade. Foi uma das maiores do mercado. Eu ia falar, Lince, eu lembro, sei lá, quando eu comecei a me apaixonar por publicidade com 14, 15 anos, era MPM, Lince, a Lintas, a Lince eram os grandes nomes da época, Macan, Thompson, que foram as primeiras. Então, essa cultura de discutir sobre publicidade, promoções, atividades que estão acontecendo nesse meio, era o dia a dia da nossa casa, no almoço, no jantar, conversando, trocando ideias. E então isso estimulou que a gente se direcionasse para essa atividade. Eu sempre tive muito interesse em atuar nisso. Quando eu me formei, eu pretendia ir para os Estados Unidos fazer um curso especializado lá, mais voltado também para o nosso setor. Mas meu pai, nesse período, tinha se separado da agência anterior e tinha montado uma agência própria. E estava meio apertado, estava precisando de mão de obra lá para arregaçar a manga, E eu abri mão de ir para fora e juntei a força lá, eu e meu irmão, E começamos a trabalhar lá com ele e fazer as coisas acontecerem. E aí que eu comecei a me envolver nessa área, no dia a dia mesmo, me envolver na área de publicidade na época, propaganda, publicidade. Você fazia o que na agência, Auli? Eu era atendimento. Atendimento? Atendimento e sofri. Eu sabia que eu sempre fui atendimento também, adoro ser atendimento. Atendimento é bom para chuchu. E na época ainda dava para ir nos clientes, não tinha tanto trânsito assim, você ia cliente em Guarulhos, ia não sei aonde, tinha um fluxo tranquilo, mais ou menos tranquilo, E depois disso, eu comecei a achar que era um campo assim muito difícil de você vencer sozinho. Ou você está ligado a um grande grupo internacional, ou você tem um apoio maior, mas lambari não dá para nadar em mercado de tubarão. E aí começamos a pensar, falei, pai, vamos pensar em alguma outra coisa mais direcionada assim para a nossa atividade do dia a dia, que a gente pudesse fazer alguma coisa diferente e tal. Mas existia sempre a preocupação, como é que nós vamos largar os clientes, montar um outro negócio, não sabemos se isso vai para frente, não vai. E é assim que começou o negócio, na verdade. O meu irmão, esse que trabalhava comigo, ele teve um problema de câncer na época, no cérebro, E isso acabou promovendo uma antecipação dos nossos negócios. Rompemos lá com os nossos sócios e formamos uma empresa independente. E essa empresa independente tinha como base um guia que nós pensamos em fazer, que chamava Guia Free Shop. Já na época que surgiu com esse nome, já tinha essa ideia. Nosso próprio pessoal de criação é que sugeriu esse nome, o nome Free Shop. E foi aí que iniciaram aqueles grandes catálogos, que chegou a ter quase 1000 páginas, 900. Nossa, eu lembro que ele era grossão e a gente queria ter o catálogo para poder ficar procurando os fornecedores. Exato. Tinha as fotos dos produtos. Não tinha internet na época não, viu, pessoal?
E foi também um trabalho assim, porque o brinde, na época, eram pequenas empresas. E o cara não tinha estrutura para fazer um bom material. Então, nós assumimos a produção do guia para fazer esse material para o cliente, para ter uma apresentação que fosse compatível, que desse vontade do cara comprar o brinde e não simplesmente o cara ver um montão de commodities, vamos dizer assim, né? E então, isso foi uma preocupação. Isso foi quando, hein, Auli? Tem noção? Começou em 1984. Em 84 já tinha o guia? Começou em 84 o guia, foi a primeira edição. Né? Começou a empresa em 84, o guia saiu em 85, mas você tem aquele processo de venda, né, e tal. E nós fizemos um levantamento, tinha uma empresa na época, chamava-se Dun & Bradstreet, que era uma empresa de levantamento de informações, que levantava as principais empresas do mercado, tal. E aí fizemos um levantamento para ver quantas empresas de brindes tinha, mas não tinha quase nada. Depois fomos ver nos guias que tinham na época, tinha um produto chamado Registro Industrial Brasileiro, uns livrões assim, procuramos lá, também não achamos. Bom, enfim, conseguimos levantar, depois de um trabalho intenso, 75 empresas de brindes para fazer o primeiro catálogo. E o catálogo tem 75 páginas. Né? Não que todos fizeram, mas que alguns fizeram mais de uma página e tal. E aí começamos a fazer o guia. A primeira edição colocava em contato o fabricante, que não tinha acesso ao comprador, ele tinha distribuidores, representantes, aí nós colocamos em contato direto o produtor vamos dizer, o consumidor B2B, né? E aí o negócio bombou, os caras tiveram um retorno assim absurdo. Não, eu lembro que era uma referência, né, pra gente poder procurar fornecedores de brindes, a gente usava o guia ali como uma referência mesmo, né? E aí nós começamos com uma tiragem de 11 mil, depois fomos para 14 mil, depois 17 mil, depois 24 mil, depois chegamos a 32 mil exemplares de 1000 páginas. Você sabe o que é isso, pô? É um negócio... Para que eu vou falar um guia 4 rodas, o pessoal não vai nem saber o que é um guia. Mas era muito significativo, né? Até pelo número de páginas. Eu lembro que acho que tinha até... volumes, né? Tinham diversos volumes, não era? Porque depois nós fomos desenvolvendo novos produtos dentro da mesma linha. Então tinha um preview, que era uma antecipação do que ia rolar de importante. Então isso saía em março. O guia saía sempre em agosto. Mas em março já tinha um preview para ir adoçando a boca do pessoal. E assim, várias segmentações que nós fizemos dentro do próprio mercado. E na época foi muito bem aceito, assim, pelas pessoas, até porque não tinha, né? Muito, foi assim, nós como agência que éramos até então, a gente tinha muita dificuldade de encontrar esse tipo de fornecedor. E aliás, era a maneira mais rápida de você se queimar com o seu cliente, né? Você chegava lá, prometia, não, deixa que eu vou cuidar de brindes para você, e depois se estrepava, porque era uma estrutura ainda muito mal formada, não tinha vamos dizer, fornecedores assim que podiam... Não, pode falar que eu vou entregar isso tal dia. Sim. Em geral, furavam e davam um trabalho desgranhudo e você tinha que se virar para acertar as arestas lá que ficavam pendentes. Só para o pessoal entender, na época, além de a gente não ter internet, obviamente não tinha internet, não tinha o Google, né? Então, nas agências, eu tinha agência na época, a gente tinha esses catálogos, ficava aqui, o pessoal de produção pegava o catálogo, aí tinha o telefone, ligava para fazer o orçamento, tinha essa de mandar e-mail, WhatsApp e-mail, veio depois, aí lá na década de 96, 97, 98. E aí a gente utilizava aquilo como referência, até os modelos, né? Então ficava aqui na área de produção, ficavam os catálogos, né? Para trabalhar, fazia parte do trabalho. Só como um exemplo, a gente também tinha isso das fotografias, das fotos, né? Do Shutterstock. Eram para escolher a foto, né? Hoje tudo muito mais fácil com a internet. Bom, aí lançaram isso. Quando veio a ideia da feira, acredito que isso acabou sendo com o próprio movimento, próprio crescimento, né, do catálogo. Foi um pulo para a feira? Já veio ou demorou um pouquinho para falar, poxa, isso pode ser uma feira? Bonetti, quando nós fizemos o guia, no mesmo ano surgiu uma feira, que não era nossa.
Era uma feira chamada Feira de Brindes e Presentes. Feira de Brindes e Presentes. E era conduzida pelo Lemos Brito, né? Que era um empresário desse setor de feiras. Aí tinha umas 17, 18 feiras diferentes aí. E ele nos convidou para participar de uma ilha, fazer uma ilha onde nós levaríamos alguns fornecedores que não tinham entrado na feira, levaríamos para essa ilha aí. E nós fizemos um café, uma música ao vivo, aquelas coisas que a gente gosta, né? Quem é da área de live marketing sabe como é. E aí o negócio começou a virar o ponto de encontro da feira. Onde que você... não, eu quero perto, lá onde tiver o free shop e tal, não sei o quê. Depois a feira dele foi crescendo, era lá no Center Norte. E lotou todo o pavilhão, e aí ele começou a usar o mezanino. E queria que a gente fosse para o mezanino, lógico, ele quer vender o filé mignon para os clientes dele, não para as parcerias, né? Ali, né? Tudo bem, mas aí justamente nessa ocasião, uma amiga nossa, lá da BEOC, né, que é a Associação das Empresas de Eventos aí, né, ela nos convidou, Auli, vem inaugurar aqui um lugar pra gente. Eu falei, mas inaugurar com o quê? Eu não faço feira. Não, você faz aquele negócio lá no Lemos Brito, vem fazer aqui, faz um encontro aqui. Eu falei, não, mas não somos desse setor, minha filha. Não, nós vem pra cá, nós pagamos a divulgação para você. Eu falei, mas quando que é esse negócio? Não, isso aí vai ser em outubro. Não, outubro não dá, pô. Era assim, tinha 2 meses para fazer o negócio. Pelo amor de Deus, então dá um pouco mais para frente. Fizemos no comecinho de dezembro. Como eu não conhecia profundamente o mercado, não é a época ideal, porque já está todo mundo com as verbas já tinham sido definidas. Né? Já tinham sido definidas e está todo mundo já em produção. Mas, tudo bem, ela foi lá, publicou várias meias páginas no Estadão. Mas ainda não era como o Brasil Promotion, era Free Shop. Era Free Shop, chamava Free Shop Show. Free Shop Show. E aí fizemos lá, né, o Brito, né, o Lemos Brito, que era um parceiro nosso, ficou meio chateado. Pô, esses lobos em pele de cordeiro e tal. Mas não foi nada planejado, foi um negócio que aconteceu assim. E aí fizemos a feira foi um fiasco. Primeira feira. E aí não foi ninguém, não apareceu ninguém, nós não tínhamos um mailing para convidar, tínhamos um mailing de distribuição, mas o cara não estava acostumado a ir na feira. Bom, foi horrível. Os caras que entraram uns 30 estandes na primeira feira. Dos 30, acho que 1 ou 2 só voltaram para a segunda edição. A segunda edição. Mas aí nós falamos, bom, eu tinha a nossa equipe lá, falando, vamos bolar um negócio. Como seria uma feira que a gente gostaria de visitar? O que teria que ter? E aí começamos a bolar umas coisas diferentes e montar e fazer. E aí fizemos algumas parcerias. Na época tinha uma rádio muito legal que chamava Eldorado, que era do Estadão também. Sim. E ela fez um... Desculpa te cortar, quando foi o primeiro ano dessa feira? Olha, você lembra? Eu vou chutar aqui um pouco, mas eu acho que foi assim, tipo uns 10 anos, de 8 a 10 anos depois do lançamento do guia. 95, 96? Por aí. Que legal. Bom, continuando. E aí... E onde eu parei mesmo? Aí a Rádio Dourado para a segunda edição, começar a divulgar a segunda edição. Aí começou a ideia de fazer uma cenografia na entrada. E aí fizemos um negócio que depois muita gente fez também, e ficou meio carne de vaca, mas na época foi uma inovação grande, assim, que era como se o cara fosse embarcar para uma viagem. Então era um aeroporto onde o cara ia fazer o check-in, ele descia do elevador, tinha um check-in, passava as coisas ali pelas meninas. Nós tínhamos feito a primeira recepcionista virtual, colocamos numa TV, na época tinha que pôr em TV, não tinha esses telões e tal, várias TVs assim, uma embaixo da outra, e ela recebia as pessoas, convidava para entrar e tal, e você entrava, subia, tinha uma carenagem de avião, você subia uma escadinha, como se estivesse entrando do avião, e depois do outro lado você descia a escadinha porque você estava no pavilhão, né? E aí aí começou a gerar um interesse brutal nas pessoas de ir no evento, lá no World Trade Center, né? E aí começou com 1 andar, 2 andares, 3 andares, 4 andares, depois pegamos o ballroom lá embaixo, enfim, não cabíamos mais lá,
E uma das vezes fizemos também um desfile com as meninas, todas com os brindes, com roupas transparentes, de biquíni por baixo e com os brindes. Ninguém olhou para os brindes, mas foi sensacional. Deu um retorno. Uau, e uma coisa assim, né? Quando você vê, você foi quase intimado a fazer a feira, né? Olha, e daí veio uma ideia. E você falando isso da entrada, porque depois virou uma marca, né? Todo mundo queria ir para o Brasil Promotion para ver o que tinha logo na recepção, né? Sim, isso foi... Aí nós começamos a ir para um evento internacional que existia na época, hoje não tem mais, chamava Idea Factory, que era para o pessoal que cuidava de eventos e ia lá buscar ideias. E sempre tinha uns negócios muito loucos, né? Uma vez... e nós publicávamos aquilo que a gente visitava lá, a gente publicava numa publicação nossa voltada para a área de eventos. E uma das vezes nós fomos, a Rede Globo foi conosco, pediu para a gente acompanhá-los lá, e foi muito legal, né? E era uma entrada assim, esse ano que eles foram, tinha várias atividades, cada dia tinha uma atividade. E essas atividades eram em locais diferentes. Então, uma das noites, nós entramos lá numa danceteria, né? E tinha um piso assim todo de vidro, e embaixo do vidro tinham uns modelos seminus e que ficavam lá se mexendo e você passava por cima, né? E aí às vezes tem umas americanas caretas, né, que ficavam escondendo o vestido para o cara não olhar embaixo dela, como se o cara tivesse preocupado em olhar em alguma coisa. E depois você entrava num salão que era todo com flores brancas, assim, todas as paredes com flores brancas e no chão pétalas brancas. Então um negócio assim que chocante, assim, né? Você parecia que você estava em outro lugar. Mas só que tudo tem o lado positivo e negativo, né? Todo mundo começou a pisar naquelas pétalas, o negócio começou a amassar, começou a ficar meio escuro, começou a derrapar. No fim ficou uma coisa horrível, horrível. E depois nós fomos... Num outro dia, nesse mesmo evento que a Globo estava, fomos para um evento naquele Red Rock Mountain, que tem aqueles shows de rock e tal, não sei o quê, e eles fizeram lá no palco central o encontro de todo mundo, e você, ao entrar, eles esperaram o crepúsculo. Quando entrava assim, no fim do dia, tudo aquele lusco-fusco que você não estava enxergando bem, e alguns cactos só, e aquele terreno árido, né, de pedra praticamente, né? Todo esse auditório é construído em pedra. E aí você entrava e, de repente, você estava passando, o cacto se mexia. Então, eram pessoas que estavam ali e que interagiam depois com você, mas um negócio sensacional, que o americano sabe fazer essas coisas muito bem, né? Então, a gente trazia essas ideias. Uma das ideias que nós trouxemos de lá foi fazer esse vidro, colocando como se fosse, era um tema, não me lembro agora o tema qual que era, mas era da múmia do Egito, alguma coisa assim do Egito, e tinha as múmias, e nós fizemos as passarelas de vidro, aproveitando essa ideia lá de fora, e colocamos as múmias embaixo, e aí tinha as pessoas que davam a volta, não queriam passar em cima da múmia ali, mas foi muito bacana, muito legal. Isso é legal porque mexe muito, né, com a questão do evento, enfim. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial, na volta a gente vai falar mais sobre Brasil Promotion, evolução, transformação. Vamos também pegar aqui uma veia do Auli, que é autor, contar um pouco mais sobre isso. Então não saia daí que a gente volta já com a BCCom Entrevista aqui pela Vesa TV.
partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP, a proteção da sua ideia. Estamos de volta com a ABC Com Entrevista aqui pela VESA TV, nesse bate-papo muito legal com Auli De Vito, né, idealizador, fundador do Free Shop da Brasil Promotion, né, nossa principal feira aí do nosso segmento. Nós vamos falar um pouco mais sobre ela agora. O Auli estava contando um pouco, né, da sua trajetória muito legal. Ô Auli, e quando que mudou para Brasil Promotion? Quando que teve essa virada de chave? Porque você falou que foi crescendo, dominou o World Trade Center, aí tiveram, não sei se já foi depois logo para o Transamérica. Quando que teve essa virada de chave? Na verdade, Bonetti, nós fomos empurrados, né? Olha, na verdade não cabia mais lá, e na ocasião veio um diretor lá do Transamérica, falou, vocês não querem mudar a feira para cá? O Transamérica estava começando. Nós fomos, acho que, a primeira ou a segunda feira que foi lá para o Transamérica. E eles, não, vocês vêm para cá e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, mas não sabemos, nosso perfil é um pouco diferente, a gente tem uma pegada assim mais transada, mais aconchegante. Agora num pavilhão, será que isso vai perder esse charme e tal? Hesitamos um pouco em ir. Mas depois resolvemos ir. Bom, vamos para lá. E aí fizemos um esquema com uma promoção para os clientes ampliarem espaço, para ter uma feira mais impressionante, assim, nos olhos do visitante e tal. E o negócio pegou, né? E aí começamos, e aí a feira foi crescendo. Começamos com 8.000 metros e chegamos, eu calculo ali, acho que chegamos a uns 18.000, 20.000 metros. Eu lembro, né, que teve, acho que uma feira com mais de 250 expositores. 250 expositores nós chegamos a ter lá, né? E aí começou a nossa preocupação em trazer inovações para o setor. E aí que a gente ia atrás, fazia um trabalho de garimpo, buscar carinha pequeno, cara que nunca tinha possibilidade de anunciar, de expor, mas que tinha produtos interessantes. E a gente levava, a gente bancava muitas vezes, né? Muitas vezes bancávamos os caras. Até porque isso para o seu público visitante era interessante, né? Sim. Mas aí você já foi para lá com o Brasil Promotion, já tinha nome? Aí mudou o nome para Brasil Promotion, porque eu comecei a participar da diretoria da Ampro e entendi que eu não fazia parte do mercado de brindes, eu fazia parte do mercado de promoção. E que o mercado de promoção envolvia eventos e merchandising no ponto de venda, todas essas estruturas complementares desse segmento. E aí começamos a trabalhar para trazer fornecedores dessa área e trazer inovações dessas áreas. Quando você fala disso, uma coisa, todo ano a gente vai e entrevista o Auli e todo ano tem uma novidade. Mas antes de falar até das novidades, algumas coisas são muito legais que o Auli trouxe. Por exemplo, o showroom de ideias, né? É uma área muito legal que você põe ali os principais atrativos da feira, posso chamar assim? É Sim. Isso? O showroom de ideias, a gente fez uma pesquisa junto ao público visitante e notamos que o cara... não vi novidade. Mas como não viu? Pô, nós trabalhamos que nem um condenado um ano aqui para trazer. Você não viu? Não vi.
E aí nós falamos, vamos ter que fazer uma área onde a pessoa possa ter uma percepção clara das novidades que estão lá. Depois ele vai no stand ou não vai se interessar, ou se não, mas vamos colocar uma área de inovações. E aí fizemos o showroom de ideias, em que inicialmente apresentava-se os produtos mais originais e depois foi ampliando e foi feito um concurso onde o público escolhia quais eram os produtos mais transados e aí a gente colocava nessa área para visitação. E foi também muito legal porque mudou a percepção, né? Sim, sem dúvida. E também todo mundo gostava, porque também era num ambiente diferente, né? Mais aconchegante. Mais aconchegante que você entrava. E aí tem uma outra área que eu acho muito legal. Primeiro a gente vai falar de tudo que envolve a feira, depois eu vou perguntar sobre os desafios e as dificuldades. Mas uma outra área legal é o Top Buyers. Fala um pouco, porque você até que é um empresário e precisa comprar brindes, material de ponto de venda, é uma área muito legal. Explica pra gente o que é o Top Buyers. Então, o Top Buyers é uma reunião feita com os principais, um grupo de players de grandes empresas do mercado, né? Seja uma Nestlé, uma Volkswagen, empresas assim de grande porte que estão naquele momento fazendo alguma cotação, estão buscando produtos promocionais, brindes, etc. E aí nós falamos, poxa, nós temos que colocar esses caras em contato. Esse cara tem que falar com o fabricante tem que falar com esse cara, porque hoje em dia se tornou praticamente inacessível você conseguir atingir essas pessoas. Sim, na área de marketing. Compras, né? Marketing é bem difícil. Suprimentos, tudo isso. E aí começamos a organizar pequenos encontros, o negócio começou a fluir muito bem, e aí convidamos um grupo de empresas para participar na feira e fazer esses encontros, né? E isso depois evoluiu, né? Agora na época da pandemia, inclusive, nós continuamos fazendo, só que no formato digital. E também com uma performance fantástica. Foi muito bom mesmo na pandemia. Então, na pandemia, a gente não sofreu tanto como alguns segmentos, né? O próprio setor de eventos, que é um dos produtos que a gente tem lá dentro, sofreu muito porque não tinha com que substituir, mas nós com essas jogadinhas e tal conseguimos deixar o mercado fluir e ter uma demanda legal. Até porque eu vou continuar depois perguntando sobre a feira, mas já que você tocou na pandemia, obviamente as pessoas não podiam fazer eventos, mas elas começaram a mandar muitos kits, né? Era kit de imprensa, era kit para influenciador, brindes, né? Precisou buscar uma nova forma de fazer contato e mandar para casa das pessoas alguns kits especiais. Imagino que isso deva ter ajudado muito, né, para essas empresas, né? Eu não vou fazer que nem minha mãe. Minha mãe, ela pesquisava assim, muito essas revistas fashion internacionais e ela falava, não, eu fui procurar em tantas lojas para usar luvas brancas e não sei, agora luva branca tá na moda, eu que comecei esse negócio e tal. Eu não vou fazer que nem ela, não vou dizer que mas vou tentar disfarçar o máximo que eu puder. A gente incentivou esse tipo de coisa, né? Nós começamos, como percebemos que os funcionários estavam trabalhando de suas casas, nós falamos, precisa ter uma ferramenta para estimular a união do grupo, né? Para que esteja em sintonia, para mostrar que a empresa está preocupada com o cara. E aí começamos a mandar várias e-mails, news, né, que nós chamamos lá, e com essas dicas, o que fazer para o seu funcionário, o que fazer para a sua equipe, o que fazer para não perder o pique, o que fazer para trazer motivação, o que sua empresa está fazendo para mostrar que você está preocupada com ele. E isso nós fizemos muitas ações. E foi uma resposta muito boa. Esses kits foram vendidos para Chuchu. E também um produto paralelo que não tem a ver com isso, mas eram as máscaras também. O setor de brindes acabou fornecendo, sendo um dos grandes grupos de fornecedores aí, de imediato, porque o setor tem uma rapidez de se adaptar muito grande. Muito rápido, né? E aí começamos também com essa área. Então isso que segurou o mercado durante esses 3 anos, 2,5. Por 2 anos não teve a feira? 2 anos não teve a feira. Que é uma coisa bem, assim, o mercado sentiu muito isso, né, Aulia? Assim, entendo que teve a questão do digital, conseguiu performar, mas o mercado sentia falta disso, né? Desse tete a tete, da conversa, de pegar o brinde na mão, né?
sentiu muito e a gente era constantemente cobrado, né, para saber quando... Nós estamos de mãos Não amarradas. depende da gente, né? Não conseguimos fazer nada do jeito que está. Mas assim que deu, a gente peitou e fez a primeira edição. Nós mudamos de pavilhão, porque durante a pandemia você tem parceiros. Se eu estou lá 20 anos trabalhando com você, você tem que ter, olha, o Bonetti não está podendo trabalhar esse mês, vamos dar uma força para ele. E a gente não sentiu essa contrapartida lá do pavilhão. Então ficamos meio aborrecidos e aí saímos do Transamérica depois de quase 20 anos. Mas também fomos para um espaço novo bem bacana, né? Agora está sendo no Promagno, é isso? Fizemos no Promagno ano passado, esse ano agora será no Promagno. Foi um espaço assim bem gostoso, bem aconchegante, só que a gente tem algumas limitações de espaço. Então nós não conseguimos crescer mais, já estamos ocupando o espaço que seria adequado lá para a gente. Então vou dizer então em primeira mão, porque ninguém ainda está sabendo disso, mas nós vamos para o Anhembi no ano que vem, 2024, vamos para o Anhembi. Que inclusive está passando por uma grande reformulação, né? É Sim. Importante a gente falar que a gente está tendo de volta, vou chamar de um novo Anhembi para a parte de exposições, né? Com uma concepção moderna, com várias divisões do pavilhão, porque o pavilhão era gigantesco e muito mal cuidado, né? Sim, Manutenção. por isso que eu falei, ruim, eu diria que é um novo Anhembi, poderíamos Exatamente. dizer assim, né? Então isso faz mais de 2 anos que está sendo reformado e agora em 2024 vai ser inaugurado. Então a gente já assinou o contrato com ele, já estaremos lá e vamos voltar aí a nossa habitual performance, né? Ô Auli, nesses anos todos, qual foi o principal, tirando óbvio a questão da pandemia, mas ao iniciar, qual foi o grande desafio que vocês tiveram para colocar uma feira dessa de pé? Óbvio que, pessoal, colocar qualquer feira de pé todo ano é um desafio. E o Auli e a equipe dele, a Thaís, estão sempre lá acompanhando a gente que vai às vezes ali na montagem. Mas qual foi o grande desafio que vocês tiveram ao longo desse tempo todo, você acha? Eu acho, os desafios são constantes, né, Bonetti? Não dá para você dizer, olha, esse foi o grande. Todo ano é matar um leão, né? E você tem que estar, eu acho que a principal preocupação é você estar sintonizado com o que está acontecendo, né? Então, ver o que está acontecendo, quais são as tendências, o que o pessoal está atendendo mais, menos, e aí tentar suprir com informações, com cursos, palestras e produtos e serviços ligados a essas percepções. Esse é o desafio de todo ano. E nem sempre a gente acerta na mosca. Às vezes a gente dá um tirinho para o lado, não acerta direto mesmo. Mas eu considero esse o principal desafio que eu tenho e que todos os promotores de feiras e tal tem um pouco essa E vocês também vêm trabalhando já há algum tempo essa parte de conteúdo, né? Com os clusters, as palestras. Isso faz uma diferença hoje para o evento que, além da feira expositiva, também entregar este conteúdo, né? Sim, nós temos feito parceria com a Ampro e com o Popeye. O Popeye já há mais tempo, a Ampro mais recentemente e trazendo conteúdo relevante. Então, o Popeye sempre tem as feiras internacionais, então eles trazem... Já trazem, tem até o prêmio pro Popeye, né? Tudo isso. E eles já fazem, então, uma apresentação com um conteúdo muito interessante. E a Ampro, que é da qual eu tenho muito carinho, porque fui diretor lá e tal, traz também as novidades em sintonia com aquilo que está acontecendo no setor, porque estão em contato com os principais players da atividade lá. Então, sempre trazem inovações. Então, esse ano vamos ter esses 2 parceiros trabalhando junto nos 3 dias lá do evento, cada um trazendo um conteúdo diferente e espero muito interessante. É muito legal porque você tem a opção de conhecer as novidades dessa área de brindes, material de ponto de venda, eventos também, né? Parte de produção de eventos Sim. também, mas também se informar, ter muito conteúdo ali para você. E é gratuito, né, Auli? Nós temos feito gratuitamente para o nosso setor, para dar uma informação mais abrangente, assim, sem aquela preocupação de querer marcar gol. Trazer o que está acontecendo para o público e mostrar a importância de cada inovação, de cada novidade, de cada coisa que a gente está trazendo lá. O Auli, e a feira, ela evoluiu muito, né? Eu brinco assim, como visitante, depois a gente também tinha espaços lá em parceria com o Auli. Você
viu muita mudança, óbvio, o setor mudou, os fornecedores mudaram, mas você sentiu muito essa evolução, e agora a Thaís, né, que é filha do Oliver, também já outra geração já está direcionando a feira, né? Olha, nós tentamos tudo. Tudo que você imaginar que alguém pode fazer numa feira, nós já fizemos. Porque, na verdade, nós estamos há 30 anos no mercado, acho que fizemos umas 20 feiras. E essas 20 feiras, todo ano, para o mesmo segmento, focado, bordando, ponto por ponto. Não é que a gente tem 25 feiras e estamos fazendo cada 15 dias uma, não. A gente fica um ano inteiro bordando ali, a beiradinha e tal, para fazer um negócio legal. Então, nós tivemos alguns grandes desafios. Agora, pensando aqui, esse evento que nós montamos, os clusters, foi um negócio, uma loucura, né? Porque nós criamos um evento no qual nós fizemos ilhas, né? de expositores. Essa ilha era um círculo, com os expositores voltados para fora desse círculo, e dentro desse círculo nós tínhamos uma atividade, da qual inclusive vocês participaram, né? E então era um negócio completamente inovador. Começou pelo montador, porque o montador não tinha as peças para fazer isso. Então tivemos que fazer várias reuniões para ver se sensibilizava, porque não é um investimento que o cara amortiza no primeiro evento, né? Então, eles participaram conosco, deram a Proportio, né, que é um parceiro nosso já de muito anos, tempo, né? Muitos anos, e eles toparam o desafio, fizeram, e foi muito interessante, né? Você até pode dizer, Bonetti, você que participou lá. Foi fantástico. Isso, vocês trazem essas ideias e as concepções diferentes, e até você falou, a própria montagem do pavilhão estava diferente. E acho que o público espera isso, né? Vivenciar um pouco essas experiências diferentes, né? Falando ainda sobre a feira, a gente está quase chegando no final aqui. Pós-pandemia, a gente também sentiu uma procura, né? O pessoal também estava querendo ir para a feira, né? Sim. Foi a primeira feira, que foi a do ano passado, teve uma presença bem grande e a gente sentia mesmo que o pessoal estava ansioso para voltar a ter contato físico, né? Porque contato digital é legal, é rápido, é prático, é sensacional, mas o contato físico é outra coisa, né? Você bate um papo, conversa, troca ideias. Até para a própria negociação, né? Exato. Então, o pessoal estava muito ansioso e a gente teve uma presença muito grande nessa última edição. Esperamos repetir esse ano. E a gente vai estar lá. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta, prometo que nós vamos falar sobre o livro, vamos falar sobre a Brasil Promotion deste ano. Então não saia daí, que a BC Com Entrevista volta já pela Vesa TV. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia.
Estamos de volta com o programa ABC Com Entrevista pela Vesa TV, como você sabe, o seu canal de negócios, pelo canal 125 da Soul TV. E a gente está aqui nesse papo com o Auli, fundador e idealizador do Brasil Promotion e do Guia Free Shop. Auli, esse ano, a feira, eu até pedi para o Vitão colocar aqui o site no ar. Agora em setembro nós temos Brasil Promotion, né? Ali, ó, 12, 13 e 14 no Promagno, para quem quiser acessar aí brasilpromotion.com.br. Fala um pouco dessa edição. Então, essa edição, ela, como eu falei, a gente está um pouquinho apertado nesse pavilhão, então nós não conseguimos nem colocar o número de estandes que nós tínhamos já no pavilhão anterior. Então, nós estamos, acho que provavelmente com 150, entre 120 a 150 estandes, que é depende do formato de cada estande. E temos 35% da feira, nós fomos buscar de novos fornecedores, justamente para dar uma oxigenada na feira. Muito legal. Então, nós vamos ter muitas novidades, inclusive com alguns... elementos que estão ocorrendo no momento, né? Que um pouquinho envolvendo inteligência artificial, envolvendo recursos de robótica e esse tipo de coisa que a gente sempre gosta de ir buscar, trazer e mostrar para o público, né? Muito legal. Então, ó, fique aí você, dia 12, 13 e 14. Nós estaremos lá, faremos uma cobertura especial, como todos os anos. E, Auli, vamos falar agora um pouquinho de um outro lado aqui. Eu vou começar por um livro mais técnico e depois a gente vai para um outro livro, para os contos do Auli. Essa parte aqui de Gifting, um livro aqui, ó, uma dica para vocês, o livro Gifting, da Marina Pechevalines, que é uma excelente professora e escreve muito sobre isso. O João De Simone, que a gente brinca que é o Kotler da área promocional, né? O Papa. Papa. O grande Cláudio Mello, professor da SPM, adoro o Cláudio. E, obviamente, o Auli De Vito. Fala um pouquinho desse livro, Auli, falando aqui sobre gifting, né? É uma coisa muito legal para você que trabalha com a área de marketing, como oferecer brindes, encantar clientes e fazer bons negócios. Fala um pouquinho sobre esse livro aqui. Eu fui procurar o João, e o Cláudio já era colega meu de diretoria da Ampro, né? E aí fomos procurar o João e falar, João, vamos fazer um livro para mostrar para o pessoal que não trabalha na área, como é que são os bastidores aí do setor de brindes, como é que é isso, como é que funciona, qual é a mecânica, o que está por trás dessa magia do brinde e tal. E aí começamos a nos reunir, e aí o Cláudio falou, Auli, tem uma menina que está terminando uma tese dela lá, você não quer colocar ela no grupo? Eu falei, convida aí, vamos ver. E era a Marina. Né? E ela fala muito sobre esse tema de uma forma muito legal. E aí ela pegou e apareceu na reunião, conversamos, tal, mas a tese dela estava meia crua. Ela falou que já estava dando só uma pontilhada final, mas estava meia crua. Demorou 1 ano e tanto para ela terminar essa parte aí e poder juntar com o nosso grupo. E aí juntamos, cada um escreveu assim umas 70, 80 páginas e explicando um pouquinho da experiência de cada um, como é que ele via, o que acontecia e tal. A Marina fez uma abordagem mais teórica, né, dos grandes mestres. Sim. Aí, envolvendo o ato de dar, de receber, o que significa isso e tal. Eu peguei um pouco do panorama do mercado, o que era o mercado, né, conhecer umas empresas icônicas na época, que era Brindes Pombo, né? Como é que era o seu João Rothschild, como é que eram as relações, né? Ele tinha uma coleção de agendazinhas pequenininhas que ele comprou no leilão, e aí ele mostrava isso, tinha uma que você tinha que virar com pinça, as páginas. Então, essas coisas assim que são contadas aí e que tem um lado pitoresco, vamos dizer, sim, né? Não, e é muito legal porque faz parte aí de uma disciplina da área do marketing, da comunicação. E aqui tem um outro livro que o Auli me agraciou, me deu esse, eu vou ler aqui com o maior prazer. Se meu Skoda, é isso que fala? É, Skoda. Skoda falasse, Contos Vividos. Fala sobre esse livro, são contos do que você vivenciou na sua trajetória, Auli? Exatamente, Bonetti. Eu resolvi escrever, aproveitando a pandemia aí, que estava em casa, né, com muito tempo vago disponível, e resolvi colocar
esses contos, alguns eu já tinha escritos há alguns anos, mas a maioria eu juntei e consegui montar uma sequência, 25 contos, e trazendo assim histórias da minha infância, né, como é que começou a minha vida, e no final eu fiz assim o que eu chamei de uma linha do tempo, para a pessoa entender onde esses contos estavam inseridos, porque cada um pegava uma época da minha contexto, vida, né? Entender o contexto geral. E foi uma coisa assim muito gratificante. Eu fiz o lançamento na livraria Mandarina, e ali na Ferreira Araújo, e foi muita gente lá, recebi muitos amigos, então é gostoso você ver daquela tua história, todo aquele monte de gente lá, e contar umas histórias sempre com um teor divertido. Fala uma né? história aqui que você acha que é bacana, que te marcou, que está aqui. Bom, você me colocou numa situação constrangedora, mas eu vou contar. Porque são todas... A gente não vai fazer um spoiler do livro, tem que fazer um spoiler do livro, poxa. Teve um período que minha mãe era sempre uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, né? Aliás, notei que 80% das histórias tem minha mãe aí no meio. E ela, uma ocasião, resolveu ser corretora de imóveis. Só que às vezes, naquela época, aí, acompanhar uma pessoa, um homem, ela ficava meio incomodada, né? Então ela falava, Auli, vamos comigo que eu tenho um cliente para levar. E era um loteamento assim, pro lado de Embu, um negócio meio fora aqui de São Paulo. E nós fomos lá, pegamos o cara tinha uma fábrica de macarrão ali em Pinheiros, perto do Largo, e o cara entrou e tal. Mas logo que ele entrou, assim, começou um cheiro no carro, um negócio muito desagradável. E nós disfarçando ali, né? Minha mãe abriu de leve, assim, um pouquinho da janela só, para não pegar mal, né? E estava um dia frio ainda, né? Mas aquilo E aquilo saía lentamente, mas quando estava saindo já vinha outra bomba e você não aguentava aquele cheiro, aquela situação. E aí nós fomos até o loteamento. Bom, aí chegamos lá, vamos respirar um pouco de ar puro, né? E eu digo aí no livro que aí eu entendi a teoria da relatividade de Einstein, porque 1 minuto pode ser uma eternidade, depende da situação que você se encontra, né? E aí estávamos preocupados com a volta, né? Como é que ia ser? Como ia ser a volta? Aí voltamos, mostrou o terreno, conversou, vendeu lá o peixe e entramos no carro outra vez, aquelas bombas assim, uma atrás da outra e tal, e a gente já não aguentando mais. E quando chegou lá, entregamos o indivíduo lá na fábrica, minha mãe falou, nossa, nunca vi um indivíduo tão porco como esse, como é que o cara não se controla, pô? Falei, mãe, o problema é que eu tô com esse desarranjo desde ontem, então... Ela falou, pelo amor de Deus, perdi o cliente. É muito bom saber essas histórias. Olha, situação constrangedora, mas tem mais coisa aqui para você conhecer. Auli, vamos agora para um ping-pong aqui, um bate-bola. Já que ele está falando de livro, um livro que te marcou. Eu li esse livro do Elon Musk, o último deles, eu gostei muito. Eu tenho notado que eu gosto muito de livro que tem empreendedor e que o cara começa do nada e aí vai evoluindo, vai fazendo e faz acontecer. Esse eu gostei bastante. Antes dele estar em evidência, né? Eu comprei bem antes e aí eu já estava ligado no que o cara podia trazer. Mas eu gosto muito de biografia e sempre dessa característica que o cara começa pequenininho, aí tem uma ideia, faz, não sei, acho que é um pouco da minha característica e eu gosto de ler isso, o sucesso dos outros também nos livros, né? Muito legal. Um filme. Olha, eu vi um filme agora também com essa pegada, né? Você vê que é uma gente chamada Mixed by Aaron, não, Harry, E-R-R-Y, mixado por Harry, que é uma história de 3 irmãos na periferia de Nápoles que começam a fazer, na época era fita cassete fantasma, né? Aquelas que eram undercarpet, né? Como se dizia, e começaram a distribuir para o mercado. E isso começou a crescer, até que eles atingiram
38% do mercado fonográfico da Itália, junto com o Festival de Sanremo e tal. Então é um filme bem interessante que tem essa trajetória, o que acontece com os caras do começo ao fim, nessa evolução de um cara simples da periferia e que depois se torna um cara badalado, cara importante pra caramba lá no mercado, e depois as consequências dos atos ilícitos, né? Isso sempre acontece. Auli, se eu fosse te convidar para jantar, o que você gosta de comer? Bom, Bonetti, sua culinária, sua gastronomia preferida. Você ia sofrer, porque eu sou vegetariano, talvez você não saiba disso, porque hoje o brasileiro adora carne, né? Mas eu gostava muito Você já sempre foi vegetariano ou você foi mudando? Não, foi mudando. Minha esposa é meia natureba, sempre foi meia natureba, e aí isso aí ao longo do tempo vai aprimorando, no fim quando você vê, você já está meio vegetariano. Mas eu, às vezes, como um peixinho, assim, quando não aguento mais de vontade, eu como um peixinho. Mas eu não como mesmo carne por uma questão filosófica, né? Eu acho que, a gente não precisa matar mais nada para se alimentar. Eu acho que tem... E tem outros alimentos que complementam isso, né? Hoje em dia tem muita gente que é vegano, vegetariano, né? Como você falou, por questão filosófica e também até por questão, às vezes, até da própria saúde, né? Sim. Auli, o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Eu sei que isso é difícil, porque você deve ser como eu. No final de semana a gente fica pensando em trabalho, vai em algum lugar ver coisa de trabalho, fica só... Mas o que você gosta de fazer quando você quer relaxar ou você quer descansar? Geralmente a gente fala, né? Aqui a gente fala pós-prêmio, a gente vai descansar, né? Imagino que você pós-feira tira uns dias para descansar para já começar a pensar na outra feira. O que você gosta de fazer no teu tempo livre? Olha, o que eu gosto de fazer mesmo é ler. Ler livros, eu leio muito, gosto muito de ler e pensar um pouco naquilo que eu estou lendo, sabe? Não só dar aquela lida corrida, mas pensar um pouquinho sobre o que está sendo dito, o que tá por trás daquilo. Isso eu gosto muito. É o que eu mais gosto de fazer. Você passa ali horas lendo, gosta de pesquisar sobre isso. Tem uma redezinha lá, eu deito ali na rede, começo a ler e tal, dou umas fisgadas, depois volto a ler e vou assim um bom tempo. Isso é o que eu gosto bastante. Auli, que dica que você daria para quem está iniciando uma trajetória de empreendedorismo nessa área de brindes? Hoje a gente vê muita gente comprando máquinas, né? Inclusive até no próprio Brasil Promotion tem algumas empresas que vendem as máquinas ali, né? E a pessoa quer empreender fazendo de repente uma caneca promocional, um copo, uma camiseta, e está iniciando essa trajetória empreendedora na área de brindes. Que dica que você daria para essa pessoa com essa tua experiência de tanto tempo? Olha, a minha dica é um pouco subjetiva, mas cada um vai saber fazer a sua própria autoanálise. Se o cara não tiver brilho nos olhos, não adianta insistir. Se ele fala de brinde e aquilo dá um brilho nos olhos dele, vai que vai dar certo. Se achar, não, eu vou fazer, mas se não der aqui eu faço isso. Não vai. Eu sempre pautei as escolhas dos profissionais que trabalham comigo pelo brilho nos olhos. As meninas que trabalham lá na parte de eventos, na parte de marketing, tem que ter brilho nos olhos. Quando eu conto uma ideia, aí você vê o olhinho brilhando, você fala, bom, já assimilou o conceito, vai rolar um negócio legal. E aí flui. Auli, para a gente finalizar, eu acredito que você vai concordar comigo, o Brasil Promotion deixou um legado para a área de brindes e promoções no Brasil. Concorda comigo? Você pensou sobre isso? Já chegou a parar e pensar sobre isso? O que o Brasil Promotion representa para o mercado? Não, a gente faz com essa intenção, né, Bonetti? Nem sempre isso é reconhecido, ou sim ou não, né? Não sei até que ponto, mas eu sempre faço com essa intenção. O trabalho que a gente faz é de agregar valor para o setor, de trazer um respeito maior para o setor. Quando eu resolvi fazer a produção dos guias Free Shop, não é porque eu sou masoquista e gostava de fazer produção que demorava 10 horas para fazer uma foto lá de um produto e tinha 1000 páginas para fazer. Era porque eu queria transmitir um conceito que desse vontade do cara comprar o brinde, que o cara que está usando o guia sentisse essa vontade. Então, isso tudo foi em benefício do setor,
que eram pequenos empresários que ainda não tinham uma experiência em marketing. Eu, como vinha de agência, sabia o que interessava e o que não interessava. Então, eu acho que, nesse sentido, eu procurei sempre trazer novos valores para o setor, colocar ele em evidência, tirar, deixar de lado assim, alguns picaretas que surgem no mercado, a gente vai afastando, vai trabalhando com aqueles que têm maior comprometimento, e eu acho que isso é importante. Não, e com certeza eu posso te falar isso assim, o Brasil Promotion, o guia, mas a própria feira trouxe um legado muito importante para o mercado, abrindo portas aí para os empresários e colocando, como você falou, num outro patamar mesmo de respeito, de negociação, que é uma área tão importante. Auli, queria agradecer demais tua presença aqui, muito feliz de poder ter você aqui. Já fica o convite para você ir para a Brasil Promotion desse ano. Obrigado por ter vindo aqui, viu, meu amigo? Portas sempre abertas aqui da VESA TV e de todas as iniciativas da BSecom. Bonetti, para mim foi um privilégio e super gostoso estar conversando com você aqui, relembrando essas passagens divertidas da vida da gente, né? Então, um privilégio grande estar com vocês também, que estão nos assistindo aí, dividindo um pouquinho da minha história aí com vocês. Bom, obrigado, viu, Auli? Bom, e quero agradecer você que está acompanhando sempre o ABSecom Entrevista aqui pela VESA TV, sempre trazendo as personalidades do nosso setor. Também mande a sua sugestão, quem você gostaria de ver aqui sentado com a gente, batendo esse papo, dicas importantes de pessoas que trilharam um caminho dentro da área de marketing e comunicação e podem servir de inspiração para você. Bom, semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do ABSecom Entrevista, com outro convidado especial, e você também continua acompanhando toda a programação da VESA TV, que foi desenhada especialmente para você que quer empreender na área de marketing e comunicação. Até semana que vem.